O golpe está em curso. Tá, meu amigo. Está em curso em mudar o texto constitucional, que proíbe que um deputado ou um senador seja 2 vezes presidente na mesma legislatura. Há uma PEC de 2003, a PEC de número 102, do ex-deputado Benedito de Lira, que está sendo acelerada. Ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e foi aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, para permitir que, dentro da mesma legislatura, o presidente da Câmara possa ser eleito 2 vezes. E se isso acontecer, ele pode ser eleito 2 vezes nessa legislatura. Na de 2022, que imposta em 23, ele pode ser presidente mais 2 vezes. Quer dizer, serão mandatos infinitos para os presidentes do Poder Legislativo. O Rodrigo Maia, ele poderá concorrer de novo à reeleição e virar quase que um presidente, virar quase um ditador no Congresso, vai ser o presidente do Congresso para sempre. O presidente vitalício. É muito poder na mão de um homem só. Por isso que ele vem desestabilizando o governo do presidente Jair Bolsonaro. Estão pedindo para a gente parar a live agora? Não, não vamos parar, não. Não vão parar, e vocês que são brasileiros, ajudem a compartilhar. Nós não vamos parar essa live. O Roberto Jefferson já começou a falar do golpe, do parlamentarismo branco. E eu queria entender um pouco, Roberto Jefferson, o seguinte. Queria que você contasse para a gente o seguinte. Então, Rodrigo Maia, presidente do Congresso Nacional, presidente da Câmara dos Deputados, mas ele tem um mandato que termina agora em fevereiro. Ele não pode se reeleger pela Constituição brasileira. Rodrigo Maia não pode se reeleger presidente da Câmara. Ou seja, se ele convocar o impeachment, vai ter um novo presidente da Câmara. Então, para que ele dê esse golpe, ele precisa se manter como presidente da Câmara, senão não faz sentido. Ele impediu o Bolsonaro e entrar o João Campos, a Bia Kicis, não sei, um outro presidente, uma presidente da Câmara. Constitucionalmente, pela Constituição brasileira, só pode ser presidente da Câmara uma vez por cada legislatura, ou seja, Rodrigo Maia foi presidente da Câmara na legislatura passada, nos 2 últimos anos, e agora é presidente da Câmara nesses 2 primeiros anos dessa primeira legislatura. Em fevereiro, mas pela Constituição. Então, para que esse golpe efetivamente aconteça, Rodrigo Maia tem que ser presidente. Mas como que ele vai ser presidente se a Constituição não permite? Eu quero te relatar, e quero falar isso aos seus 110 mil seguidores. 111 mil agora. Que os meus deputados federais, alguns que já vieram conversar comigo, já me revelaram a pressão que há dentro da Câmara pela reeleição, que implica em mudar o texto constitucional, que proíbe que um deputado ou um senador seja 2 vezes presidente na mesma legislatura. Há uma PEC de 2003, a PEC de número 102, do ex-deputado Benedito de Lira, que está sendo acelerada. A PEC é 102 de 23? É 102. PEC 102 de 2003, do deputado Benedito de Lira, que já está sendo acelerada na Câmara dos Deputados. Ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e foi aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Está pronta para ir ao plenário. Esse escândalo, essa violência constitucional, essa violência institucional está para ser praticada a qualquer momento, de ser levada a cabo a qualquer momento, para permitir que, dentro da mesma legislatura, o presidente da Câmara possa ser eleito 2 vezes. E se isso acontecer, ele pode ser eleito 2 vezes nessa legislatura.
Na de 2022, que imposta em 23, ele pode ser presidente mais 2 vezes. Quer dizer, serão mandatos infinitos para os presidentes do Poder Legislativo. E o Roberto Jefferson trouxe uma informação muito importante que eu quero chamar a tua atenção, você que está me assistindo, e eu quero entender um pouco melhor isso aí, porque se ele tiver, se for da forma que eu entendi, a situação é pior do que eu imaginava. Deixa eu ver se eu entendi bem, Roberto Jefferson, vou pedir para você esclarecer para mim. Você é presidente nacional do PTB, certo? Presidente nacional de uma das siglas mais antigas do Brasil. 65 anos. Você disse que os seus deputados e senadores, esses que foram eleitos democraticamente, os quais você é o líder maior, porque é o presidente do partido, já relataram para você que existe uma pressão dentro do Congresso para tirar da gaveta, tirar de uma gaveta cheia de teias de aranha. Está na gaveta, não. Está caminhando. Já tiraram da gaveta, então? Não, já tiraram da gaveta, Eustáquio. Na gaveta estão as medidas provisórias do presidente, de interesse do Brasil. Mas então esse que é interesse político está andando. O golpe está em curso. Tá, meu amigo. Está em curso. Então, vamos lá. Então, deixa eu entender bem. Essa PEC 102, de autoria do Lira, do deputado, que nem é mais deputado hoje, porque foi em 2003, foi tirada da gaveta, das teias de aranha, dos porões do Congresso, para caminhar, e se ela for votada, o PEC Rodrigo 101. Te peço desculpa para corrigir. PEC 101. PEC 101. 101. Se essa PEC 101. for votada, o Rodrigo Maia ele poderá concorrer de novo à reeleição e virar quase que um presidente, virar quase um ditador no Congresso, vai ser o presidente do Congresso para sempre. O presidente vitalício. Mas isso é contra a Constituição brasileira? E é contra os costumes, é contra a nossa cultura, Eustáquio. É muito poder na mão de um homem só. Por isso que ele vem desestabilizando o governo do presidente Jair Bolsonaro. E tem o apoio do seu partido, que é o DEM, tem apoio do PSDB, tem apoio da esquerda, porque ele faz a pauta, a agenda da esquerda, julgando na oposição, e quer fazer a sua própria reeleição. O presidente tem que agir imediatamente. Os seguidores do presidente têm que pressionar para que essa PEC nem entre na ordem do dia e que ela possa, sim, morrer numa gaveta como se fosse uma sepultura. Prestem atenção, meus amigos da audiência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer dar o primeiro passo do golpe, que é puxar e colocar em pauta, porque só o presidente da Câmara tem o poder para colocar uma PEC em pauta para votação, só o Maia pode, ninguém mais pode, uma PEC que vai beneficiar somente ele e o seu correligionário, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, porque também o grupo político que ele representa. Serve para o Alcolumbre também? Uma reeleição? Claro que sim. Reeleição é inconstitucional. É claro que é, ele não pode ser candidato à reeleição, o Alcolumbre. Isso é um crime contra a Constituição brasileira. É uma afronta, Eustáquio. E nós estaremos aqui para impedir que isso aconteça. Nós impediremos esse absurdo. Então vamos lá, o primeiro passo do golpe do Rodrigo Maia, que já está em curso, porque veja, vamos lá. Meus amigos, a situação, vou até pedir desculpas para vocês, vou pedir para a produção escrever algumas coisas, que tem algumas coisas acontecendo, desde ameaças contra a vida, contra a minha vida, desde de pressão, estão pedindo para a gente parar a live agora, não vamos parar, não. Não vamos parar, e vocês que são brasileiros, ajudem a compartilhar. Nós não vamos parar essa live. Não vamos parar essa live. Vocês podem pressionar a mim e a minha família, nós nos preparamos para isso, desde criança. O meu pai é um sargento do Exército Brasileiro, e eu me preparei quando eu era criança, com 11 anos, no colégio da Polícia Militar, eu dormia de coturno. Eu dormia no coturno que meu pai falava assim, porque de manhã pode ter guerra. Então vocês não vão me pressionar. Para a gente entender, então. Então, o Rodrigo Maia quer colocar em pauta agora uma PEC para a reeleição dele mesmo. E essa PEC é um pré-impeachment. Por quê?
Porque se ele conseguir fazer com que o Congresso vote isso, ele já está mandando um recado para o Bolsonaro: eu tenho voto para te tirar do poder. É mais ou menos isso, Roberto? É isso, mas o impeachment já está sendo desenhado, como Fernando Henrique diz hoje ao Estado de São Paulo. Estão tirando do presidente a pauta política no Congresso Nacional. E isso é motivo para empichar o presidente, é a ingovernabilidade. E isso está sendo visto, está sendo feito aos olhos da nação, a ponto do Fernando Henrique dizer que nós vivemos hoje um parlamentarismo branco. A estrutura do golpe está toda sendo urdida, é com o apoio da mídia. E a mídia faz questão de massacrar de manhã, de tarde, de noite o presidente Bolsonaro, como se ele fosse um homem irresponsável, como se ele fosse um homem despreparado, como se ele fosse um homem imaturo. E a pauta no Congresso é inimiga do bom governo, da economia do país, do orçamento do país, e isso a mídia não denuncia. Isso a Globo não fala, isso a Globo não aponta. Então, vamos lá. Para ser bem didático, porque aqui... O primeiro passo do golpe parlamentarista, então, é Rodrigo Maia colocar em pauta a PEC 101. Só ele pode fazer isso. Então, vai legislar em causa própria e de seu correligionário, Davi Alcolumbre. Colocando em pauta, ele garante a sua reeleição para ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados e o Alcolumbre do Senado. O segundo passo de Rodrigo Maia, depois de eleger-se, é pegar... Veja bem, nós temos informações aqui, eu sou um jornalista investigativo, e a mídia tenta nos desqualificar, mas a verdade, ela liberta. Tem um homem que fala sobre isso, eu acredito nesse homem, e não é o Bolsonaro não, tá? O Bolsonaro também fala isso, eu acredito nele, mas quem falou isso foi Jesus Cristo. Mas o Bolsonaro também fala, e eu acredito neste presidente que mudou a história do Brasil. Com essa reeleição de Rodrigo Maia para presidente da Câmara novamente, o que ele pode fazer no Congresso? Ele pode garantir o apoio de todos de parte dos parlamentares, e depois disso, qual é o segundo passo dele? Garantir que as pessoas saiam para a rua pedir o impeachment do Bolsonaro. Há poucos minutos, o ex-presidente presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva, colocou em seu Twitter dizendo que tinha que impedir Bolsonaro. E daí eles vão pegar, preste atenção, estou fazendo um desenho do impeachment para você, do impeachment não, que nós, os brasileiros, não vamos deixar. Nós não vamos deixar. Nós vamos para a rua. Mas da tentativa de golpe do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, então, se reelege como presidente da Câmara, colocando essa PEC que só beneficia ele e o Alcolumbre, e daí o Lula manda o povo do pão com mortadela para a rua, eles saem, e daí a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, manchetam e começam a cantar a musiquinha. Impeachment já, e coloca um bonequinho de dança do impeachment, vai um povo de esquerda para a rua, e para pedir o impeachment tem que ter um parceiro, que já tem, que é o Santa Cruz da OAB. É por aí. Conta essa história para nós, Roberto Jefferson. O Eustáquio, só que a ordem está invertida. Primeiro impeachment. O Fernando Henrique hoje está sinalizando isso, a ingovernabilidade pela falta da agenda. Primeiro impeachment. E o impeachment, com a esquerda, o Rodrigo Maia troca o impeachment pela reeleição. Primeiro impeachment. E ele troca com a esquerda, eu dou a vocês a admissibilidade no pedido de impeachment e vocês votam a minha reeleição como presidente da Câmara. E o Rodrigo Maia, eu li essa semana nos jornais, encomendou o presidente da OAB, o Santa Cruz, que é um homem do PT, já um pedido de impeachment que fica na gaveta aguardando o momento oportuno, fica parado em cima da mesa, aguardando o momento oportuno para ser protocolizado na Câmara dos Deputados. Já há realmente um projeto em curso para tentar impedir o presidente Bolsonaro. Só que é uma troca. Primeiro, impeachment. Segundo, na troca, a reeleição do presidente da Câmara.